E na questão da área 4, no começo vai ter muita reclamação mesmo, porque a gente está mexendo em muita coisa ao mesmo tempo, mas eu até acho que em um mês a gente vai estar com uma avaliação bastante positiva, porque a gente está mexendo na qualidade da oferta, na qualidade do veículo e na velocidade da coisa. Então, embora a princípio ele fique chocado que ele vai ter que fazer mais ou menos, ele vai perceber rapidamente que vai melhorar o atendimento lá, porque lá era uma dívida que nós tínhamos com aquela região, que é uma região que até então estava sendo muito mal atendida. Arrumar o sistema de transporte significa a gente comprar alguns problemas. Um é esse do espaço, que é um resgate do espaço para o ônibus, que é quase uma reforma agrária urbana, a história da faixa exclusiva. A outra é reorganizar as linhas. Isso é uma coisa importante. E assim, eu até estranho, por exemplo, o MPL está falando que a gente não quer que mude linha, não sei o quê, porque é conservador isso, não querer mexer nas linhas. Se você quiser, de fato, colocar um sistema de ônibus de qualidade, a gente vai ter que mexer nas linhas. E é um desgaste político mexer nas linhas. Então, eu acho que é corajoso a gente estar, do secretário, a gente está tendo força para conseguir fazer isso. Esses planos não são de hoje, eles estão aí há pelo menos 10 anos. Claro, eu não gosto de fazer integração. Antes de ser implantado o bilhete único, a gente tinha 15% de viagens integradas, 15% de integração, a gente fala. Após a implantação do bilhete único, passou a ter 50%, sem mexer em rede. Quer dizer, quando é bom para ele faz. Nós temos que pensar no coletivo, gente, não podemos avaliar no individual. E São Paulo precisa desta reforma das linhas de ônibus. Tá? Antes do bilhete único, todo mundo que precisava pegar um outro ônibus, ele tinha que pagar uma outra tarifa. Então, as comunidades todas se organizavam para conseguir o seu ônibus para o centro. Porque, senão, ele era onerado duas vezes. Ele era onerado no tempo e era onerado no custo. E a rede que a gente tem rodando aí hoje é a mesma de antes do bilhete único. Portanto, uma organização dessa rede, contando com a infraestrutura atual, é desejável e necessária. Porque hoje nós temos uma política tarifária que não tínhamos quando essa rede foi montada, foi sendo criada. Assim, por que não fizeram até hoje? Não fizeram até hoje, eu repito, porque é complicado fazer, é difícil fazer. Pode ser que a gente esteja montando a nossa quinta rede para engavetar, porque tem muita pressão contra, e é pressão de todos, por conta de cultura. Né? Todo mundo até enxerga, você tem até cobrança, precisa reorganizar os serviços, a gente escuta cobrança, mas a hora que ele começa a ser feito, ele cria essa reação, porque o usuário ele está acostumado com aquilo, né? É natural que ele não queira mudar. Então, assim, a gente precisa, inclusive, se a gente quisermos ter um transporte coletivo, a gente precisa mexer nessa rede. Não estou dizendo que a gente não vá fazer algumas vezes que a gente corte linha que não deveria cortar. Voltamos quando for esse caso, porque o sistema de ônibus, essa é a vantagem do sistema de ônibus. Né? Se você fizer algum seccionamento errado, isso poderá ser refeito, reconsiderado. Mas, de maneira geral, as reclamações que eu tenho escutado e tenho ouvido são reclamações individuais, de quem perdeu uma integração, de quem passou a fazer outra. Como a gente está cortando muita linha juntas, no caso aí por causa da Zona Leste, que nós tivemos que intervir de uma forma direta, é que está acontecendo essa concentração de reclamação. Mas não existe nenhuma reclamação assim, olha, agora sim o sistema de transporte parou por conta disso. Não é verdade. Né?